Na aula de hoje, além de falar sobre pele madura, iremos falar um pouquinho sobre pele negra, né? Como fazer maquiagem em pele negra e característica de pele madura. Aí estão expostos os materiais, né? Nossa visagista, maquiadora visagista e nossa modelo, que tem característica de pele madura e pele negra. Vai começar pela higienização, preparação da pele, sempre com muito cuidado por conta da característica da pele da modelo, que é desidratada, tá? E muito sensível. Apesar de ser pele negra, é muito sensível. Hidratante para a área dos olhos. Sempre movimentos muito suaves. Fazendo uma massofilaxia. Agora é um lifting, né? Um produto lifting que tem um roller na parte da ponta da bisnaga, ajudando a fazer uma massagem. Esse é um primer, ele é da linha Renew, então ele tem uma característica muito forte de reduzir as linhas de expressões e os ósseos. Esse é um hidratante da Carmex. Ele é um hidratante que não é de uma linha nacional, tá? Ele hidrata, ele recupera os lábios rachados, ressecados e até com ferimentos. Agora vamos para a parte da camuflagem, correção, base e contorno. Essa é uma camuflagem da Makeup Forever, é uma camuflagem líquida por conta da característica da pele, que precisa ser bem suave. Tudo que for utilizado em pele madura tem que ter uma textura bem suave para não potencializar as rugas, as linhas de expressões, as imperfeições. O pincel que está sendo utilizado para aplicar o produto é um Duo Fiber, menor, mas é o Duo Fiber, porque ele dá uma leveza, ele esfuma, né, muito bem, não fica aquele aspecto de produto exagerado. Está sendo utilizado um pincel língua de gato com as cerdas mais finas. Ele é um pincel da Real Techniques. Ele tem umas cerdas fininhas, bem finas. Agora o corretivo é da Atelier de Maquillage Paris. Percebam que é um corretivo mais alaranjado, né? Mais quente. Sempre utilizando a esponjinha para poder minimizar o aspecto pesado do produto, tá? Bem sutil. Vocês vão perceber que no final vai estar tudo bem suave. Essa é uma base HD da Dior. Ela vai absorvendo um pouquinho o tom da pele da cliente, da modelo. E percebam como ela vai uniformizando e dando um tom bem natural, sem pesar. Essa base é uma base que é muito utilizada para noivas, para passarela, porque ela tem uma textura muito leve. Agora, para iluminar, uma base em bastão, sem exageros, só iluminar alguns pontos. Depois esfumar bastante. A cor mais clara no ponto de iluminar e a cor mais escura para dar profundidade. Agora, para fazer um contorno bem suave, aplicar uma bruma
Essa bruma é muito boa, é uma bruma da Makeup Forever, para que a gente consiga uniformizar esse contorno, para que não fique com nenhuma marca, tá? Então a gente umedece o rosto com essa bruma para conseguir esfumar e uniformizar esse contorno. Olha como a pele ficou bem uniforme, você não vê nenhum tipo de marca, nenhuma linha. Agora as sobrancelhas. Um quarteto, mais água termal para diluir esse quarteto, né? Esse tom de mais escuro vai ser o mais grafite. Percebe que mesmo ela tendo a pele negra, nunca irá utilizar o tom preto. Ela não tem um designer perfeito, então a gente vai fazer mais ou menos um padrão da parte do início, final e o ponto mais alto, marcando com o auxílio do pincel. Ela tem uma sobrancelha bem arredondada. E bem fina também. Sempre tomar cuidado com a parte inicial, né, para não ficar muito quadrada. Tentar minimizar muito essa parte do início da sobrancelha. E sempre esfumando com um pincelzinho. Pó. Nós vamos utilizar um pó mineral, tá? Que é bem sutil, porque no caso da pele madura, jamais vai utilizar aquele pó mais pesado, sempre o pó mais fino. Ou o ideal é que nem utilize o pó, que utilize uma base que não tenha necessidade de usar o pó para não acentuar as linhas de expressões, né? Não dar um aspecto craquelado no código de barras na parte do lábio. A sombra vai marcar a parte do cantinho, não pode ultrapassar. Vai observar o côncavo e vai esfumar um marrom, um tom amarronzado mais escuro. Um marrom mais escuro que o tom da pele da modelo. Não precisa ser muito acima o tom, mas só para que dê um arzinho de saudável, né? Um ar saudável. Agora vai utilizar uma sombra cobre com uma leve cintilância, nada muito exagerado também, porque a modelo tem característica de olho proeminente, então não pode ser muito claro e nem com muita cintilância. Na parte de abaixo da sobrancelha foi utilizado um tom mais claro, né? Um tom mais bege, mais claro, porém percebam que ficou um pouquinho iluminado. Ficou com bastante cintilância do que deveria ser. Não foi feito prévia, então esse tom ficou um pouco exagerado e depois foi corrigido. Agora aplicar um lápis macio
um lápis preto macio para que possa ser esfumado. Por conta da característica de pele madura, não fica tão legal utilizar um delineado muito marcado, porque as rugas, ou assim que a sua modelo abrir os olhos, ou o delineado pode sumir, ou ele vai ficar irregular, não vai ficar linear. Esfumar sutilmente a parte inferior dos olhos, também não exagerar para não marcar as linhas de expressões. Agora os cílios natural, cerdas mais naturais. Esse tá um pouquinho cheio, mas para ela, para o visagismo dela, para essa modelo, foi bacana utilizar para dar sobressair um pouco o olhar dela, né? Destacar um pouquinho o olhar dessa modelo. Ela pode. Em outros casos, poderia utilizar o tufinho, que é o mais adequado. Agora, cobrindo a parte que ficou aparente da cola, o ideal é utilizar a cola transparente. A preta pode manchar, e depois que mancha a cola não tem como corrigir na maioria das vezes. Máscara de cílios preta, essa tem o aplicador anatômico, blush, iluminação e boca. Levemente um tom alaranjado na parte. O blush será aplicado entre os tragos e em direção entre a boca e o nariz. Percebam, entre a boca e o nariz, não direcionado para a boca, por conta do formato de rosto. Agora um blush berinjela e depois um contorno, tá? Vai ser um duo da Makeup Forever, a parte mais escura para aprofundar o cantinho do nariz. Tudo muito sutilmente. Os pincéis, esse tem 2 fibras, tá? É um pincel de esfumar. E agora um iluminador líquido. Ó, dando batidinhas e depois esfumando com a esponjinha para poder ficar bem sutil. E depois selar um pouquinho com pó iluminador, pó iluminador. Contornar os lábios com um lápis marrom ferrugem, porque ele vai complementar o tom do batom que vai ser utilizado depois. Você sempre deve marcar os lábios com o lápis antes de usar o batom, mesmo que seja no mesmo tom, porque senão fica um acabamento mal feito. Foi utilizado na parte inicial para dar uma uniformizada no tom dos lábios, um avermelhado. Esfumando sempre para não ficar a linha do lápis marcada. É uma coisa muito importante, você deve sempre esfumar. Antes o batom fúcsia e agora um mais puxado pro berinjela, tá? Para completar e dar um aspecto mais elegante. Anteriormente a maquiagem ficou com um ar de maquiagem mais comum e agora vão percebendo a mudança, um tom mais sofisticado, mais para noite, que cai muito bem para pele negra esse tom de batom. Perfeito.
Agora percebam, a cliente, a modelo, né, tem melasma por conta da sua profissão, do que costuma fazer no seu dia a dia, tá? Então, por isso utilizada a camuflagem laranja, e vocês vão perceber depois como deu diferença. Foi utilizado vários produtos, foram utilizados vários produtos, e mesmo assim a pele ficou muito suave, né? Conseguiu cobrir bem as imperfeições, sem dar um aspecto pesado. Ficou bem elegante, bem iluminada, bem natural, bem saudável.